Oi, gente. Então, nós vamos para o nosso último vídeo agora sobre movimento feminista, tá? Eu parei explicando o pré-feminismo, né? Que foi quando eu citei algumas personagens que tentavam colocar a situação do direito das mulheres, de suas liberdades, seus direitos políticos, etc. Mas eram apenas pessoas isoladas, não era um grupo organizado, tá? Então agora eu vou começar a falar das ondas, ou seja, os momentos do movimento feminista ao longo da história. A gente vai falar sobre a primeira, a quarta onda, e se eu conseguir, se der tempo, eu vou falar no finalzinho sobre as vertentes feministas que temos, né? Feminismo radical, feminismo negro, etc, tá bom? Como eu não quero que o vídeo fique muito grande, então pode ser que não dê tempo, tá bom? Mas eu já cheguei a falar um pouquinho sobre isso, quando eu falei de interseccionalidade, tá? Então, vou tentar gravar 20 minutos de vídeo. Se passar um pouquinho, vocês me perdoem, que eu sempre falo muito nesse assunto, né? Então, quando for 20 minutos, isso. Então, 4h15, 4h20. Bom, primeira onda do movimento feminista. Vou fazer o que eu estava fazendo, tá? Lendo aqui um trecho e explicando, tá bom? Para eu não perder o foco. A primeira onda do movimento feminista acontece por volta do fim do século XIX até meados do século XX. Nessa época, dentro do movimento dos trabalhadores, começa a surgir questionamentos como por que as mulheres ficam no ambiente doméstico ou quando trabalham são ainda mais exploradas. Então, meados de 1880, por aí, quando os movimentos dos trabalhadores na Europa estão a todo vapor, né? Os trabalhadores estão exigindo seus direitos trabalhistas, as mulheres começam também a se movimentar e a se questionar por que o ambiente do lar era destinado à mulher, predestinado, de onde saiu essa ideia, né? De onde surge essa ideia. E quando elas vão trabalhar fora, que isso já estava acontecendo, porque a gente já tinha a sociedade industrializada, elas eram exploradas, eram bem mais exploradas que os homens, ganhavam menos que os homens, sofriam por ser mulheres, sofriam muitas vezes até violência sexual. Então elas começam a questionar, né? Por que o mercado de trabalho não pode dar uma oportunidade igual para as mulheres como dá para os homens, né? Por que elas não podem ter acesso aos mesmos cargos, nos mesmos ambientes e serem tratadas de forma igualitária no ambiente trabalhista? Então, nesse primeiro movimento, as feministas estavam preocupadas com direitos bem básicos, a existência civil das mulheres, como, por exemplo, o direito ao voto. Então, você ser considerado uma cidadã e não poder votar, fica complicado. Que cidadã é você, que nem direito a decidir quem vai governar o seu país você pode, só os homens. Então, era uma das reivindicações da primeira onda do movimento feminista. A primeira onda é muito marcada pelo movimento sufragista, as mulheres ao redor do mundo que vão exigir o direito ao voto e uma representação política direta. Tem um filme na Netflix, se vocês tiverem interesse em assistir, chama-se As Sufragistas. É um filme sensacional, que conta bem esse momento da exploração trabalhista das mulheres e da luta pelo voto. Se passa na Inglaterra. É extremamente interessante esse filme, muito lindo, quem quiser assistir. E é lógico, ele tem um recorte histórico real, né? Portanto, a primeira onda do feminismo é marcada pela tentativa de ganhar direitos específicos, direito ao voto, direito a gerir o próprio dinheiro. É interessante ter em mente, porém, que esse primeiro movimento é muito marcado pelo feminismo branco, porque as mulheres negras trabalhadoras estavam preocupadas com questões mais básicas, como a própria sobrevivência. Então, por que feminismo branco, né? Porque não tinha participação efetiva das mulheres negras ou indígenas, porque não tinha como se envolver com isso, elas estavam preocupadas com a própria existência, né? Final do século XIX, você tem em 1888 o fim da escravidão, por exemplo, no Brasil. Como que no Brasil ia se falar em feminismo, mulher negra ia falar em feminismo, se aqui ainda muitas ainda estavam saindo do período da escravidão ainda. Então, fala-se que é o feminismo liberal, né? Só quem vai, a classe média branca, lutar pelos direitos das mulheres. Claro, importantíssimo, claro. Mas não dava oportunidade para as outras mulheres que não brancas, não ricas, reivindicarem por seus direitos.
Continuando. Segunda onda. A segunda onda tem uma frase que sintetiza bem a segunda onda do feminismo, que diz o seguinte: o pessoal é político. O pessoal é político. O que é o pessoal, né? Aquilo que é subjetivo. O pessoal também é político. É uma questão política. Esse feminismo da segunda onda, que em teoria começa nos anos 50, 1950, século 20, na verdade vai atingir o seu máximo ali nos anos 60 e 70. As feministas dessa fase estão preocupadas com as relações domésticas e como se dão as dinâmicas de poder dentro de casa, com esses assuntos que são considerados privados, como sexo, sexualidade e divisão do trabalho. E aí, nos anos 60 e 70, emergem pautas que até hoje achamos muito polêmicas, como, por exemplo, o direito à questão da reprodução, do controle da natalidade e do aborto. É quando a mulher começa a questionar o seu papel dentro de casa, né? Quais são as suas liberdades sexuais, as liberdades de direito ao seu corpo, liberdade de como se comportar, de por que existem tantas regras para as mulheres, etc. O controle de natalidade, qual o direito eu tenho de não ter filho, por que ter filhos, né? São essas questões que começam a borbulhar nessa segunda onda, né? Por volta de 1960, 70. Por conta disso, a pílula anticoncepcional é um marco histórico para a promoção da independência sexual feminina. Ou seja, gente, foi um marco histórico por quê? Por que revolucionou muito a vida da mulher a questão da pílula? Primeiro, porque a partir da pílula a mulher tem a possibilidade de escolher ser mãe ou não, embora não exista nenhum contraceptivo, isso deve ser falado, que seja 100% eficaz. Não existe, todos eles podem falhar, tá? Mesmo que seja, 99% de chance de dar certo, mas existem falhas ainda. Mas, enfim, com a chegada da pílula, que, vamos relembrar, era o movimento feminista branco, ou seja, quem tinha acesso, quem podia pagar, quem tinha dinheiro, né? Nem a mulher negra, nesse momento, não tinha acesso a isso. Então, com a chegada da pílula, a mulher pode controlar a reprodução, ou seja, ela não é mais obrigada a ter filhos, ela pode ter filhos só quando ela quiser, ou seja, dá uma liberdade para essa mulher poder ir para o mercado de trabalho e não ficar presa só cuidando de um monte de filho dentro de casa. Então, a pílula anticoncepcional, ela marca a trajetória das mulheres com acesso e o controle melhor dos seus próprios corpos, né? Ou seja, ela pode direcionar a sua vida para outros rumos que não sejam da procriação, que não sejam de ser mãe. Outras pautas que se destacam nesse momento é a divisão do trabalho doméstico e o papel da mulher na luta política. As mulheres começam a questionar a forma como os homens as oprimem mesmo nos grupos de reivindicação de igualdade, como eles tomam a palavra, impedindo-as de falar, por exemplo. As mulheres começam a reivindicar o seu lugar político mesmo, seu espaço político de fala, de luta, de representatividade. Um pouco rouca, gente. E por que dentro de casa o ambiente doméstico deve ficar totalmente a cargo da mulher, né? Por que não pode se dividir as tarefas? Mulher nasceu biologicamente para lavar louça, para limpar a casa, para fazer comida, para cuidar de criança? Não. Isso começa a ser questionado aqui, com o advento da pílula, a partir dos anos 60 e 70, tá? Terceira onda. Na virada dos anos 80 para os anos 90, começamos a discutir não apenas esses aspectos universais, questões do sexo e da sexualidade. Houve uma explosão das chamadas pautas identitárias. Identitárias vem de identidade, tá, gente? Quais identidades eu me defino? Por exemplo, identidade de gênero, mulher, identidade social, mulher da classe trabalhadora, moradora de periferia, negra, enfim, né? Isso são as identidades que a gente tem. Professora, ser professora é uma identidade para mim, que tem a ver com a minha profissão, enfim. São essas pautas que começam a ser discutidas, tá? Portanto, na terceira onda, o feminismo vai passar por uma expansão do seu escopo de discussão, ou seja, vai aumentar o seu escopo, a sua gama de discussão. Vamos discutir as opressões com base em classe,
em gênero e grandes migrações, por exemplo. Há uma pulverização das pautas feministas, ou seja, elas começam a alcançar outros setores, outras identidades. Como, por exemplo, ser mulher e ser pobre da classe trabalhadora não é a mesma coisa que ser mulher e ser rica, ou ser mulher e ser da classe do burguesa ou do setor classe média. Não é a mesma coisa. A própria questão de gênero, a própria questão das migrações. Uma mulher imigrante não é a mesma coisa que uma mulher que já nasceu naquele local ou que sempre foi daquele local. Esse momento é interessante porque temos um feminismo mais plural. Porém, por outro lado, um problema começa a surgir. Essa pulverização pode fazer com que o feminismo perca um pouco da sua combatividade. Em alguns casos, exigem um individualismo extremo e a perda de contato com os outros grupos. Ao mesmo tempo, né, que alcança várias outras questões, várias outras pautas, né, que tem a ver com classe social, com gênero em geral, com imigrantismo. Ao mesmo tempo, como começa-se a ter recortes do movimento feminista, vários grupos que têm as suas próprias identidades, né, se colocando na luta, no movimento, você acaba afastando também, você acaba separando o movimento. É um momento muito tenso. O movimento acaba se separando. Por exemplo, mulheres pobres, da classe trabalhadora, marxistas, começam a não ter mais o mesmo contato com as mulheres do movimento feminista liberal, brancas, liberal, ricas. Então, isso é um pouco que separa o movimento, né? Divide o movimento. Porque se você tem pautas específicas, você acaba que não lutando numa unidade. Você vai ficar pautado naquilo que te dá identidade, que te dá motivo para lutar. Então, acaba que entrando num individualismo de luta e a perda do contato com os outros grupos, né? Aquela interseccionalidade que deveria existir, né? Um grupo, apesar de cada um ter sua diferença, né? Tem suas próprias pautas, mas a pauta principal, que deveria ser a mulher, né? A luta contra a opressão da mulher, acaba que se dissipando um pouco, se tornando pautas mais individuais. Quarta onda do movimento feminista. Embora não seja consenso, ou seja, nem todos concordam com isso, alguns teóricos já falaram sobre uma quarta onda do movimento feminista. Em teoria, ela começaria a partir do meados dos anos 2000, né? Século 21, que ainda é século 20, né? 2001, que é século 21, né? Com a popularização da internet. Então, o advento da internet foi importante para essa nova onda do feminismo, tá? A internet, ela revolucionou muita coisa, inclusive ela é uma grande ferramenta no movimento feminista, em todos os movimentos sociais, né? O feminismo da quarta onda é marcado não pelas pautas propriamente ditas, mas por seu instrumento, seria o feminismo pós-popularização da internet, quando as discussões passaram a entrar em espaços nos quais não tinham entrado ainda. Então, setores da sociedade que não discutiam as questões feministas começam a discutir. Por quê? Porque a internet faz com que as pessoas tenham maiores possibilidades de interação e de se informar, né? Você tem blogs, você tem agora os canais de YouTube, você tem, enfim, grandes redes sociais envolvidas, né? E isso vai popularizar um pouco mais as discussões sobre o movimento feminista. É nitidamente um feminismo influenciado pelo feminismo interseccional. E o que a gente observa é a utilização de novas ferramentas de luta, como hashtags. Quem aqui não se lembra da popularização das hashtags MeToo e Meu Amigo Secreto, utilizadas para denunciar casos de abuso contra as mulheres, e nesse momento as pautas feministas conseguem chegar a outros locais por conta do uso da própria internet. Então você teve várias hashtags, né, discutindo a questão da opressão, a questão do abuso contra as mulheres. Essa do Meu Amigo Secreto eu participei, a hashtag MeToo, quer dizer, eu não participei, mas a do Meu Amigo Secreto foi muito marcante para mim, porque as mulheres denunciavam que tinha os abusos que elas já tinham sofrido. Isso foi muito dolorido de ler, assim, mas ao mesmo tempo criou meio que uma corrente, assim, onde as mulheres estavam desabafando e se ajudando, né?
sobre essas questões. Bom, gente, essas são as 4 ondas. Não dá tempo de me aprofundar muito, senão a aula fica muito longa, tá? E se vocês tiverem curiosidade e quiser estudar um pouco mais sobre isso, se aprofunda, que é muito interessante, muito bom entender um pouco sobre a questão da mulher. Feminismo é sobre mulher, gente. Feminismo é sobre a opressão que a gente sofre por ser mulher, sobre a luta por um espaço, por ser visto como pessoa, como gente, e não como um ser inferior, um ser menos, ou um ser frágil, né, que deve ter o seu lugar na sociedade. Não, a mulher, o lugar dela é onde ela quer, é onde ela quiser estar, né? Então o movimento feminista ele tem muito isso de trazer para a mulher uma conscientização de que ela pode sim fazer aquilo que ela quer, né? Que ela pode sim alcançar os objetivos que ela quer sem que o machismo a impeça de fazer isso, que é um direito dela, né? E aí o finalzinho do texto eu deixei para a gente falar um pouquinho sobre o que são as vertentes feministas, tá? Vertentes do feminismo têm a ver com identidade e forma de abordagem das questões feministas. Vamos ver alguns exemplos aí. Feminismo radical, por exemplo, é das vertentes, um dos tipos de feminismo que existe. Por que radical? Radical vem da palavra raiz, tá? Vai à raiz da sociedade patriarcal e tenta entender como que o aspecto da reprodução da mulher determina as estruturas sociais patriarcais, tá? Então, é um tipo de feminismo que ele tenta investigar e denunciar uma sociedade machista, patriarcal, e como que ela consegue, através da reprodução da mulher, né, usando o fator biológico da mulher por ela se reproduzir, né, por ela reproduzir o ser humano, o próprio ser humano, trazer a vida, esse patriarcado consegue estruturar e dominar essa mulher e colocá-la num lugar subalterno, tá? Esse é o feminismo radical. Eles fazem críticas pesadíssimas, né, ao patriarcado. Feminismo liberal, como eu falei um pouco antes, afirma a necessidade do direito individual da mulher, fala sobre as mulheres terem liberdades, porém não questiona, por exemplo, o capitalismo como mais um elemento de opressão. Então é o chamado feminismo das burguesas, né? As mulheres burguesas, mulheres da classe média alta, que acreditam que devem lutar só por ter liberdade, pelas suas liberdades de trabalho, etc, etc. Ela não vai questionar que o capitalismo é um elemento que oprime a mulher, que não envolve essas pautas, tá? Por isso que é liberal, tá? Feminismo negro, importantíssimo, muito importante. A ideia de que não tenho que discutir apenas ser mulher, mas ser uma mulher negra em uma sociedade machista e racista. Essa é a pauta do feminismo negro, né? Que coloca que, para além de uma mulher sofrer pelo seu próprio gênero, ser mulher, né? Sofrer discriminação, ela também, por ser negra, sofre a discriminação de gênero e racial, né? Você pode ver que nos dados estatísticos de violência contra a mulher, qualquer dado estatístico que for feito no Brasil, você vai perceber o recorte que para a mulher negra a violência é bem maior, afeta muito mais, tá? Com isso surgem questões como a solidão da mulher negra, por que as taxas de estupro são mais altas em relação às mulheres negras, a violência obstétrica, ou seja, por que mulheres negras sofrem mais violência nos hospitais, principalmente em maternidades, que é uma das coisas mais frequentes que acontecem, e etc. Também, gente, é uma vertente maravilhosa para se estudar, porque é a nossa história, a história da mulher brasileira, que a maioria é negra mesmo, ou tem uma descendência fortíssima negra. Há ainda o transfeminismo, o anarcofeminismo, o ecofeminismo, o feminismo marxista, os lesbofeminismo, que trata da questão das mulheres lésbicas, dentre várias outras vertentes, que eu ficaria aqui muito tempo falando sobre isso, que quem tiver interesse em procurar, saber, se informar. Eu já ouvi falar sobre o feminismo cristão também, das mulheres evangélicas também existe, das mulheres católicas. Então, se vocês tiverem interesse em estudar um pouco mais sobre isso, se aprofundem, que é muito importante. Bom, vou parar por aqui, gente, não vou me aprofundar muito, porque senão o vídeo fica grande. E por que é importante de vocês entenderem isso? Primeiro, porque está no currículo, né? Preciso saber sobre os movimentos sociais. Segundo, que são assuntos que vêm à tona o tempo inteiro, em concurso, em Enem,
E são assuntos da vida, né? Falar de feminismo é falar sobre luta contra a desigualdade social também. Porque quando uma mulher melhora a sua situação de oportunidade de vida, de trabalho, de liberdade, de acesso ao seu próprio corpo, toda a sociedade melhora. Quando a violência da mulher contra a mulher diminui, toda a sociedade melhora também, né? E tudo fica melhor para todo mundo, tá bom? Aí a próxima aula eu já vou começar a entrar com o tema do nosso terceiro bimestre. Um abraço, um beijo, muito obrigada para todos vocês.